beleza que existe, a beleza que não é só minha. Pessoal, que prazer estar com vocês aqui essa manhã, nesse espaço lindo e centenário, hein? Que espaço lindo esse aqui do automóvel. É uma alegria a gente estar aqui falando de um tema que nós acreditamos ser tão relevante, que é falar de responsabilidade social, é falar de ações sustentáveis e aprender com um timaço de convidados que a gente tem aqui hoje, que a gente está muito feliz. Mas antes de começar, a gente tem que falar de algumas coisas, dos parceiros, dos apoiadores, para que um evento seja possível. E nós temos hoje aqui alguns parceiros de longa data que acreditaram também, junto com a gente da Seminas, nesse propósito. Então, além do time do Conselho, da Eliane, amiga querida, que é a parceira de longa data, nós temos aqui apoiadores relevantes, que são os patrocinadores do evento. O time da TOTOS, que é nosso patrocinador ouro, muito obrigado. Nosso querido time da Exclusive, do Marco e do time da Exclusive, obrigado pelo apoio. Rafa Braz, amigo da Ibra, junto com a gente. Time do CAA. E no final, para fechar, nós temos uma instituição que a gente admira muito aqui com a gente, que é o Mano Brown. Vai estar aqui agora, tem um time aqui representando. Mas, acima de tudo, antes de começar oficialmente, eu queria agradecer a todo o time da Seminas, na figura do presidente Bellini. Eu queria convidá-lo para fazer a abertura oficial aqui do evento com a gente. Presidente Bellini, obrigado pelo apoio. Marcos Brafman e todo o time, por favor. Bom dia a todos. Não acordaram ainda não? Bom dia, pessoal. Aê, vamos colocar ânimo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença dos nossos patrocinadores. É um evento extremamente importante. É um evento que ele fala do passado, do presente e do futuro, tanto na responsabilidade social, como principalmente na questão da sustentabilidade. Vamos ter vários debates aqui, com profissionais da mais alta qualidade, inclusive eu, né? Vou estar aqui. E realmente vai ser um momento muito importante. Vamos lá, vamos passar a palavra para vocês darem continuidade, porque as coisas vão acontecendo gradativamente hoje. Muito obrigado. Carla, por favor, Carla, que a gente falasse um pouquinho mais para a gente da Seminas, para quem não conhece. Bom dia a todos. Bom, eu queria só reforçar aqui o papel da nossa Seminas. Ao longo dos 124 anos de história, a Seminas sempre esteve pautada na promoção do empreendedorismo, da inovação, da capacitação, da livre iniciativa e por possibilitar um ambiente favorável para os negócios. Então, eu gostaria aqui hoje de aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos associados que aqui estão presentes. Obrigada pelo apoio, pela confiança. A nossa entidade ela se fortalece com a presença de vocês em nosso quadro. E para aqueles que não são associados da Seminas, eu gostaria de convidá-los a conhecer os nossos serviços, os benefícios que oferecemos por meio dos nossos canais de comunicação. Desejo a todos um bom evento. Aos nossos convidados, aos palestrantes, agradeço pelo tempo e por compartilhar o conhecimento de vocês aqui nesta manhã. Um bom evento para todos. E dando continuidade, a gente quer fazer um evento bem fluido, assim, para que a gente consiga aproveitar ao máximo os nossos participantes aqui. E eu queria dar continuidade chamando essa amiga de longa data, a Eliane, para falar um pouquinho com a gente e explicar desse projeto comum que a gente tem aqui de responsabilidade social. Bom dia a todos. É uma manhã muito inspiradora. Primeiro, como o Leandro falou, 100 anos do Automóvel Clube.
Quantas histórias, quantas conexões. Sempre ouvi falar, um dia eu estava aqui no Automóvel Clube com meu pai, ele falava, olha, Juscelino falava ali em cima, grandes políticos, eles falavam lá de cima. Então, comemorar 100 anos não é fácil. 124 das nossas seminas. Então, você vê que a gente está passando dos 100 anos aí. E eu estava conversando hoje cedo com o Dr. Samuel, que está aqui, e a gente estava falando. Eu sonhava muito em entregar um mundo melhor para os meus filhos, mas está muito difícil. As coisas estão muito difíceis. O mundo cada vez mais vulnerável. O nosso país, cada vez, a gente quer ter esperança, né, do verbo esperançar, mas a gente sabe que as coisas são difíceis. Mas a gente nunca pode desistir. E, com certeza, a gente tem que ser sempre otimista, enxergar um copo mais cheio e trazer um mundo melhor para os filhos. E isso passa muito pelo ESG. Então, a gente tem que falar do ambiente, a gente teve a COP30 aí, e a Anita McBain, ela falava o seguinte, que sustentabilidade tem tudo a ver com a segurança. Então, é a segurança nas relações, é a segurança do nosso ambiente, é a segurança na política, e é isso que a gente precisa. E quando a gente está num lugar como esse, 100 anos de inspiração, a gente tem que falar das conexões. As palavras sempre nos tocam muito. Laura Medioli está aqui, eu sempre li seus artigos e acompanho, e às vezes eu falava, gente, ela está falando para mim. Quanto me tocava. E hoje eu vou pedir um momento especial para ler um poema de uma escritora. Ela escreveu um livro, 33 poemas. Eu tive o prazer de escrever o prefácio do livro dela, e ela me mandou outro dia, que chama Conexão, que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui hoje. Então, como é um momento fluido, como o Leandro falou, ontem Leandro e eu, a gente estava falando, como essas seminas faz bem para a gente. E é isso que é importante, quando a gente tem essa segurança. Tudo flui. A gente não precisava olhar as coisas, Beline. E ao lado de você, né, eu tive o prazer de fundar o Conselho de Recursos Humanos aqui nas Seminas. E ao seu lado, a gente trabalhando juntos. E quando Beline falou, Eliane, a gente precisa cuidar mais da responsabilidade social. A gente precisa falar mais da sustentabilidade. E daí eu falei, missão dada, missão cumprida. Montei um time com grandes profissionais das nossas seminas, e nesse time a gente começou a construir. E hoje é o primeiro start para que 2026 venha, para a gente trazer esse tema para vocês. A gente tem um privilégio, o Sagô está aqui hoje, a gente tem o privilégio de ter a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral fechou essa parceria com a gente, ela vai estar nos acompanhando nessa entrega de vários debates, e é isso que nos move, é isso que faz acontecer, com uma governança clara, transparente, onde a gente tem confiança. Beline, muito bom estar aqui com vocês. Então, olha, eu vou colocar meus óculos para ler esse poema que eu acredito que vai tocar muito o coração de vocês. Conexão. É preciso estar perto, buscar espaço, abraço, escutar. Como a gente precisa escutar mais, fala a verdade. Somos, sim, tão diversos, inspirações diferentes, tantos versos, mas podemos nos completar. A escuta abre frestas, traz luz, alinha arestas. Te compreendo, tu a mim. Mesmo diferentes assim. Por isso, criemos espaço. Vamos estreitar nossos laços. Estabelecer a verdade em cada coração. A mágoa, o silêncio, o julgamento. Esse é o fermento do distanciamento. Vem hoje aqui, amanhã, vamos viver, de sermos diálogo, um catálogo de vivência. Tu e eu. Peito aberto te peço. Coisa de irmão, que conhece verdade e perdão. Raquel Maria, muito lindo o seu poema. Bom, então vamos iniciar o nosso painel. Eu queria convidar Daniela Medioli, por favor. Queria convidar Rubem Fernandes, por favor. Roberto Sagô. Beline. Pode sentar, quer? Eu posso ficar aqui. Bom, essa conversa promete.
Vamos começar com a Daniela. Gente, primeiro, quando a gente fala da diversidade, uma mulher jovem como Daniela, assumindo um conglomerado de empresas, a gente pode dizer assim, né, Dani? Com muita força. Dani, eu vou te pedir a licença para contar um pequeno porém. A Dani teve um mês que ela teve o 3º filho, e ela está aqui. E isso nos traz muito, né? A gente tem o nosso conselho da mulher aí, nas Seminas, nos toca muito, porque mexe muito com a nossa história, quando a gente sabe que a gente abre mão de algum espaço com a nossa família, com os nossos filhos, para entregar algo muito maior. Parabéns pela força, pela coragem e pelo entusiasmo que você toca o Grupo Sada e, né, em todas as empresas que compõem. Dani, então, falando de sustentabilidade nas organizações, no negócio de vocês, o que você pode trazer dessa responsabilidade social, dos projetos que vocês estão desenvolvendo com relação à responsabilidade social e à sustentabilidade? Num negócio que a gente pode dizer tão hard, mas que a gente precisa muito dessas conexões e desse seu lado feminino, ao lado da Marina, né, Marina, de estar tocando essas empresas e de estar trazendo esse lado mais humano e esse lado talvez mais feminino da gestão também. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada, Eliane. É um prazer participar desse painel com esse time de executivos, profissionais e pessoas brilhantes que eu tanto admiro. Realmente, ela me fez o convite. Eu falei, olha, eu vou estar com recém-nascido, provavelmente. Eu não garanto que eu estarei em plenas condições mentais, mas vai dar tudo certo. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, o Grupo Sada, como muitos de vocês devem conhecer, é um grupo bastante diversificado, mas atuante, sobretudo, no setor de transporte e logística veicular. E nós enveredamos por outros setores muito voltados no segmento automotivo, né? É um grupo que no próximo ano vai completar 50 anos de história. E nos últimos 20 anos, muito movido por um propósito de sermos mais sustentáveis, mais responsáveis, de gerarmos um melhor impacto, boa parte dessa diversificação, que sempre foi, né, um DNA do grupo, ela se voltou para negócios que a gente tem chamado de negócios verdes, né, que são setores da economia que a gente acredita no futuro deles como setores extremamente relevantes para o nosso país. O primeiro deles foi a área de reflorestamento, e isso depois eu vou fazer a conexão com a sustentabilidade. Nós somos grandes no setor de silvicultura em Minas Gerais e também no estado de Goiás, sobretudo com eucalipto, mas também com outras culturas, mogno e cedro. Entramos no setor de biocombustíveis, acreditando na força do etanol como um combustível do futuro, né? Mesmo por mais que a gente fale de carros elétricos, o etanol ele tende a ser ainda a melhor solução, a solução ambientalmente melhor para o nosso país, e também, né, mais recentemente, no segmento de economia circular, buscando, né, atuar no ramo de reciclagem, tanto da cadeia automotiva, quanto, né, de todos os setores de estratégia metálica. Então, assim, a sustentabilidade ela está, do ponto de vista estratégico, no nosso mapa de negócios, e cada vez mais a gente pretende crescer nessas frentes. Já falando de projetos e sustentabilidade social, essa é outra veia muito marcante no Grupo Sada. E quando a gente fala em responsabilidade social, a gente busca integrar as ações internas, que são aquelas voltadas para as nossas pessoas colaboradoras, né, entendendo que o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente inclusivo, respeitoso, com melhores práticas. Então, a gente desenvolve diversos programas voltados para o bem-estar dos nossos colaboradores e, felizmente, temos sendo reconhecidos por isso. Ações também que incentivam, né, e aumentam o engajamento e o propósito. Temos um programa de voluntariado corporativo, que é um case de sucesso nacional. Inclusive, fomos premiados essa semana na ABRH Brasil, com algumas das nossas ações. Temos mais de 250, né, de um grupo de 8.000 pessoas colaboradoras, temos 250 embaixadores do bem que promovem, né, promoveram no último ano mais de 60 ações nos mais de 50 municípios onde nós atuamos. E isso conecta também com as ações que a gente faz para fora, né? A empresa ela tem que olhar primeiro o seu público interno, mas também o público externo. Então, a gente busca 3 eixos de atuação. O primeiro dele é a primeira infância, né? A gente tem uma fundação
E vários projetos que a gente apoia via incentivo direto ou via recursos incentivados são direcionados a esses eixos, que é a primeira infância, esportes, né? A gente tem um projeto de voleibol extremamente conhecido, e ele não é só um time profissional, ele é também uma associação social esportiva, que capacita diversos atletas de base, em diversos tipos de público, meninas, jovens, adolescentes, PCDs, pelo nosso estado e também em outras bases do Brasil. E, por último, né, um dos eixos que eu atuo diretamente e fiz questão de enquadrar na nossa estratégia de responsabilidade social é o eixo de gênero, justamente para promover campanhas e movimentos que estejam relacionados a essa questão do empoderamento feminino, né, das mulheres no ambiente de trabalho, também em campanhas. Nós somos uma referência no programa Na Mão Certa, da Childhood Foundation, que é contra o combate e o assédio e exploração sexual de crianças e meninas nas estradas, diretamente conectado ao nosso negócio. Então, um overview aí geral de tudo que a gente faz. Muito bom, Dani. A Dani traz um tema da teoria do verde, né, Rubem? O greenwashing, não adianta só parecer, a gente tem que mostrar como que isso acontece. E a Anita McBain, ela traz esse tema da segurança, e a segurança que a gente tem não é só da indústria, não é só da mineração, a segurança de toda a cadeia produtiva. E o que a gente percebe, Rubem, né, liderando a Anglo-América, das entrevistas que você traz, dos painéis que você conduz e da forma do seu jeito, de estilo de fazer a sua gestão. Eu me lembro muito bem de uma entrevista que você deu para a televisão, num momento, e eu falei, gente, quanta firmeza, quanta coerência entre o discurso e a prática. Então, você podia trazer um pouco desse movimento, e a gente acabou de ter a COP30, e eu acho muito interessante fazer essa conexão da segurança. Tá bom, obrigado, Eliane, obrigado pelo convite. Daniela, prazer revê-la, né, depois de alguns anos lá de Yanuchan. Bellini, um prazer, né, e Sagô também, sempre junto aí na Dom Cabral. Obrigado pelo convite mais uma vez, e bom dia a todo mundo. Então, Eliane, eu acho assim, eu preciso falar de mineração antes, né? Eu não consigo, porque assim, 37 anos, né, de mineração, isso já faz parte, né, do meu DNA. Então, eu sou um apaixonado pelo setor, eu sei que às vezes a mineração é vista de uma maneira diferente, né, somente depois, né, de alguns problemas que tivemos, né, aqui. Mas estamos em Minas Gerais, né? E a origem do nome Minas, né, vem de mineração, né? Muitos anos atrás, mineração de ouro, as Minas Gerais e tal. Então, nada mais apropriado a gente falar um pouquinho de mineração, né? Um pouquinho da importância da mineração nesse mundo de hoje, né, que vivemos, essa questão toda de mudança climática, toda essa polarização geopolítica, a COP30, como você mencionou, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a mineração, ela traz uma importância para o mundo moderno, né, que às vezes a gente não entende, né? Tudo que a gente tem hoje, né, tudo que estamos aqui vivendo, né, o celular, o seu iPad, esse microfone, a câmera, tudo tem um pouco de mineração, né? O mundo moderno, ele só existe por conta da mineração, né? Há mais de 4.000 anos que se minera nesse mundo, né, e não tem como a gente não pensar que mineração vai continuar existindo, né, por mais milhares de anos. Isso não nos dá o direito, como indústria, né, de não fazer a coisa certa, né, o que é certo da maneira certa. Eu acho que aí a indústria precisa aprender muito ainda a comunicar melhor, né, a se engajar melhor, né, com todas as suas interfaces. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente entender que se não fosse a mineração, e eu sempre falo isso porque são fatos, eu não quero de maneira nenhuma fazer propaganda do setor, mas são fatos que a gente tem que simplesmente aceitar. Se não fosse a mineração, o footprint, né, todo o impacto, né, da economia mundial seria muito maior. Porque através da mineração, através do aço, através do cobre, do alumínio, a gente consegue ter edifícios. Então, o impacto, né, estrutural no planeta é muito menor. Se não fosse mineração, isso seria, ao invés de ser em torno de 20% hoje, né, em função das cidades, se as cidades são verticais, seria muito maior. Na agricultura, né, hoje o impacto, né, superficial no planeta, nós estamos falando em torno também de 25%. Sem os fertilizantes, que é proveniente da mineração,
seria muito maior. O impacto da mineração hoje no mundo, no planeta, a gente fala de 0,3%. É muito pouco. Todo mundo vê o buraco lá da mina, mas não vê a importância que isso tem de uma forma mais holística, mais sistêmica. Mais uma vez, não nos dá o direito de não fazer o que é certo da forma certa. Então, acho que esse contexto da mineração e no contexto de mudança climática desse mundo de hoje, de COP30, a gente fala muito em minerais críticos, em segurança energética, em segurança hídrica, em segurança de informação de dados. Sem a mineração, nenhuma dessas seguranças iriam existir, porque para a segurança hídrica você precisa de tubulações, você precisa de sistemas, onde você tem o cobre, você tem o alumínio, você tem o minério de ferro. Segurança energética, você tem todos os minerais críticos, cobre, lítio, níquel e todos os demais minerais. Segurança de infraestrutura, você também tem todos os componentes da mineração. Então, a segurança hoje do mundo moderno, se a gente quer viver nesse mundo por mais milhares de anos, as gerações que ainda vão vir, precisa de mineração. Então, não é a questão só de ter um ESG, que é super importante, mas não pode ser um programa, tem que ser um propósito, tem que fazer parte da estratégia da companhia. Não se pode pensar em mineração sem os pilares estratégicos de preservação do meio ambiente, de sustentabilidade e de governança, de integridade, de ser reconhecido como um líder em confiança com os stakeholders. Tudo tem uma interface. Eu costumo dizer com o pessoal que a vida é como se fosse agora um engenheiro falando um pouquinho aqui, a vida é como uma grande engrenagem, Deve ter alguns engenheiros aí, eu estou vendo meu cunhado ali, ele é engenheiro, uma grande engrenagem, com vários componentes. E essa engrenagem ela tem que rodar. E se um dente desse não encaixa bem no outro, se essa interface não funciona, o resultado vai ser uma engrenagem travada. Então, quando a gente pensa numa organização, seja mineração, ou seja logística, ou seja automotiva, a gente tem que pensar nessas interfaces, nessas interferências todas que existem. E nada melhor a gente pensar em segurança como um modelo onde isso tudo tem que funcionar, internamente e externamente. E aí o conceito que eu gosto sempre de trazer, o conceito da África do Sul, que é um conceito belíssimo, que a gente vivenciou, e eu vivencio muito quando eu vou à África do Sul, que é um conceito do Ubuntu, que é o conceito onde você precisa dessas interfaces, você precisa trabalhar essa humanização, você precisa trabalhar a resiliência, você precisa respeitar o outro. Eu sou porque todos nós somos. E se a gente traduz isso, extrapola isso para a empresa só é porque as outras interfaces são, seja a comunidade, seja o governo, seja os empregados, seja os acionistas, os investidores. Isso tudo precisa funcionar dentro dessa engrenagem. E a gente às vezes esquece disso. Como é que cada um de nós, como líder, e o líder tem que ser um líder servidor, tem que ser um líder que capacita, tem que ser um líder que busca o bem-estar do próximo acima do seu, isso não vai funcionar. Então, acho que o momento do planeta é muito propício para a gente repensar um pouquinho o papel da liderança e das empresas, porque a empresa acaba sendo traduzida pela forma como o líder se comporta, como ele dialoga, como ele capacita a sua empresa e como ele se posta, como ele atua perante a sociedade. A mineração tem um papel, sim, muito importante. Outro número, eu como engenheiro não gosto de falar números, 40% de todo o PIB mundial tem alguma relação com mineração, então assim, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente precisa, mais uma vez, comunicar melhor e ter claro essa forma de atuar em sincronia, em harmonia com todos esses dentes dessa engrenagem que precisa funcionar, porque senão a gente já está vendo essas mudanças climáticas, é impressionante. No Chile, em novembro, semana passada, teve 2 metros de neve em novembro, no hemisfério sul. Isso não existe, mas está aí. Então, como é que a gente consegue realmente ajudar esse planeta através de uma liderança muito mais presente, muito mais humilde, que a gente possa ajudar a resolver esses conflitos que sempre vão existir dentro dessa engrenagem, porque a partir do momento que você tem uma interface, você tem diferenças
de opinião, diferenças de abordagem, de perspectiva, de valores. Então, é um se colocar no lugar do outro, calçar a humildade, a cena da humildade, para que possa entender o que traz valor dentro dessa sociedade, para a gente poder evoluir como ser humano e como planeta. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza de que esses 4 painelistas são líderes humanizados, líderes conscientes, que eu acompanho a carreira de todos há muito tempo, e você toca muito nesse ponto, da segurança, claro, mas é a segurança psicológica, a segurança do pertencimento, a segurança da gente ser a nossa melhor versão, a segurança da gente estar com as pessoas que fazem bem e poder ser o que a gente realmente é. E aí, Beline, trazendo para o seu negócio, você como presidente, né, muitos anos da Stellantis, que eu acompanho a sua carreira, nós conhecemos na Stellantis há 20 e tantos anos atrás, da CEMIG, Energia, conselheiro de grandes empresas, presidindo agora a nossa Seminas, esse nosso trabalho voluntário. Como é que você vê o ESG caminhando desse tempo todo e como que você, a experiência que você teve nessa sua trajetória? Conta para a gente um pouco desse repertório. Bom, se falar a trajetória aqui, o máximo que eu posso reduzir, esses 60 anos de história minha, de profissional, posso reduzir em umas 4 horas, pode ser? Gente, já vi de tudo, tivemos experiências fascinantes quando nem se falava de ESG, por exemplo. O ESG ele começou a ser tateado lá nos anos 70, nos anos 80 entrou através dos grandes bancos e fundos, entrou numa consciência ética, onde que os bancos não compravam mais ações de empresas de armas, nem do tabaco, e empresas que eram conviventes com apartheid lá na África do Sul. Então, foi uma evolução gradual. Veio se desenvolvendo e em 2004 surgiu com o Kofi Annan, na ONU, secretário-geral, onde que, através dos 20 maiores bancos e fundos de investimento, criaram o ESG e passaram a cobrar das empresas o ESG. A minha experiência já na Fiat, dos anos 80, por exemplo, nós tratávamos o meio ambiente, no caso, que agora mudou, né? Não é mais ESG, é ASG, meio ambiente mesmo. Nós já começávamos a tratar a água. Uma indústria automobilística consome bilhões de litros de água por semana, por mês. Então, fizemos um modelo de tratamento da água, onde que era recirculada, reutilizada em todo o processo industrial. E a água que deveria ser descartada, ela passava também por tratamento, tinha uma lagoa com os peixes e só ia para o rio se os peixes sobreviviam. Então, era mais ou menos esse processo. Então, por quê? Porque vinha de uma mentalidade europeia. A cultura europeia nos obrigava a trabalhar esse lado. E depois vieram várias outras evoluções. Então, no caso, eu diria que a Fiat foi um caso que aprendi muito desde cedo a questão ambiental. Outras empresas me assustaram. Eu fui comprar uma fábrica de amortecedores na China. O amortecedor tem uma peça interna, que é a haste, que é cromada. Quando eu fui visitar essa fábrica, encontrei uma situação alarmante, porque a água, aquela sobra do cromo, que era da cromação, entrava num rego aberto, céu aberto, e ia até um rio que passava lá atrás.
Agora, fiquei chocado que perguntei, onde que vai esse rio? Aí me falaram, não, ele vai por um lago, lá não sei quantos quilômetros, e eu falei, o que é esse lago? Não, esse lago abastece a cidade lá, falaram o nome em chinês. Isso daqui foi agora, em 2000. Ou seja, as diferenças que tem no mundo sobre o processo ESG. Com relação à responsabilidade social, sem dúvida, tem também muita coisa na minha história que eu vi. A mais bonita que eu vi foi quando fomos montar uma fábrica no Tennessee, nos Estados Unidos, e a prefeitura dava tudo. Aquele negócio que eu fiquei impressionado. Colocava água, colocava luz, colocava tudo, ou seja, incentivando a atração. Aí a hora que nós fomos assinar o contrato, tinha uma cláusula lá. 5% das compras da empresa tinha que ser de minoritários. O que é isso? Não. Local não podia importar, das minorias, ou seja, um trabalho voltado para as minorias locais para se desenvolverem. Então, são tudo experiências que você vê dos dois lados do mundo. Tudo está mudando, uma velocidade impressionante, porque hoje são os bancos, os fundos de investimento têm consciência e fazem investimentos naquelas empresas que realmente podem entregar o ESG para a sociedade. Muito bom. Eu estive agora no Japão e vários rios, eu sempre fazia questão de perguntar, essa água é potável? Todos os rios impecáveis. Todos os rios, você pode beber dessa água, o guia falava. E é impressionante isso. E o cuidado que a gente estava falando no início, né, doutor Samuel, que talvez a gente não tenha essa prática aqui, com um pouco da nossa água, que é um dos problemas que a gente tem, a escassez da água. Porque nós temos muita água. Porque nós temos água, nós temos muito tudo. Sagô, representando a Fundação Dom Cabral, né, desenvolvendo vários executivos, vários de vocês, eu mesma já passei pela Fundação Dom Cabral, tenho o privilégio de ser professora convidada. Como é que é o desafio de educar a liderança, né, sempre o número 1, a gente está aqui com o número 1 das empresas, os CEOs, os C-levels, mas nesse letramento mais sustentável, mais humanizado e com uma entrega mais coerente. Conta um pouco para a gente. Bacana. Primeiro, eu queria falar da minha satisfação de estar aqui com tanta gente que eu admiro e aprendo com, né? Você, Rubem, Bellini, companheiro aí de vários anos na Fundação Dom Cabral, agora a Dani. Para a gente que trabalha com educação, nós temos o desafio e o privilégio de acompanharmos praticamente todas as indústrias, né? Então, nós temos contato com a indústria automotiva, com a indústria mineradora, com a indústria de tecnologia, ou seja, desde do clássico ao que há de mais recente em termos de evolução na gestão e nas propostas de valor que a gente traz ao público. Talvez uma forma interessante da gente situar é eu pegar uma fala do Rubem, que ele falou que é o momento de nós desenvolvermos ou de nós evoluirmos o ponto de vista dos executivos e das organizações para um novo papel com relação ao impacto social e ambiental, a sua responsabilidade sociocorporativa. E para isso eu vou pedir licença para vocês para poder fazer uma comparação voltando lá para os anos 90 e depois vindo para cá. Lá nos anos 90, vocês vão lembrar, nós tivemos uma mudança muito abrupta no Brasil que mudou a história das organizações, a história da gestão, que foi na era Collor a abertura abrupta dos nossos portos, da nossa economia. Até então,
as empresas elas competiam basicamente pelo relacionamento com o governo. Era muito importante aquela pessoa que tinha um relacionamento para poder manter o mercado fechado, manter a regulação a seu favor. Só que no momento em que novas empresas chegam e produtos importados chegam, um stakeholder muito importante que muda tudo passou a ser talvez o stakeholder mais importante para as empresas. Entrou a figura do cliente. E quando entra a figura do cliente, entra algo novo na gestão. As empresas passaram a ter que desenvolver os seus gestores para poder serem competitivas. Não foi à toa, vocês vão lembrar, que a próxima década ela foi toda voltada para o quê? Qualidade total, lembram? Reengenharia, programas de desenvolvimento gerencial. Muitos dos executivos e executivas passaram a ser enviados para fora para poder estudar nas grandes escolas. A Fundação Dom Cabral teve um papel nisso, trazendo Kellogg, trazendo o INSEAD, trazendo alguns parceiros e desenvolvendo programas em parceria, programas esses que duram até hoje. Agora vamos fazer um fast forward, né? até hoje. Nós estamos vivendo talvez um momento mais grave do que aquela abertura dos portos. Porque se naquele momento entra o stakeholder cliente, agora nós temos uma miríade de stakeholders muito grande e com demandas talvez até mais complexas do que o stakeholder cliente. Então, duas coisas entram de maneira obrigatória na agenda dos executivos e das organizações. A primeira, por óbvio, é o letramento digital. A tecnologia entra de uma maneira definitiva e disruptiva em todos os processos. Então, toda a gestão ela muda por causa da tecnologia. E a outra coisa que é afeita ao tema de hoje é essa miríade de stakeholders que transforma a nossa governança, que faz com que a empresa tenha que cuidar de muito mais do que apenas um stakeholder, mas de cuidar de todo o seu entorno e atender e entender a demanda desses stakeholders. E neste sentido está justamente o convite à educação e ao desenvolvimento das empresas e das organizações, em que nós, como gestores, vamos ter que jogar um outro jogo, que não é mais o jogo de criar produtos que satisfazem clientes, mas criar produtos e a forma com que você faz esse produto, seus fornecedores, o benefício que aquele produto entrega, quem você emprega, como é a sua governança, tem que prestar atenção numa miríade muito maior de stakeholders. E isto também é um convite, eu gostei muito da fala do Rubem, à profundidade. Aquilo que você colocou com relação à mineração, não é óbvio, né? Talvez para quem seja do ramo, se nós não tivéssemos prédios, nós teríamos um impacto muito maior. Eu fiquei pensando assim, eu não pensei nisso não. A gente ficava na superfície de se tem impacto, mitiga o impacto. Mas não, vamos pensar no próprio negócio. E se o negócio não existisse? Acho que a gente tem hoje um convite no nosso próprio desenvolvimento à profundidade, sair da superfície do debate na espuma e entrarmos de fato na evolução da gestão, na evolução da forma de pensar. Porque nós estamos vivendo um momento de transição e precisa ser natural que a gente pense, que a gente entenda que no momento de transição as empresas vão ter às vezes que manter alguns processos que às vezes a gente vai criticar, entretanto já evoluir alguns outros e está tudo bem, porque o importante é que evoluamos, que a gente faça a evolução desses outros processos. Teve um estudioso na COP, que agora eu perdi o nome, estava tentando lembrar aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que essa é a COP do tudo vale. Então, aquela empresa que causa impacto negativo no ambiente, ela vai ter que mitigar um pouco mais. Aquela que já é verde vai ter que ser um pouco mais verde. Então, cada esforço vale, porque estamos numa época de transição e vamos ter que nos apoiar muito na educação e no nosso próprio desenvolvimento para poder caminhar para um futuro mais positivo. Muito bom. E aí, quando você traz essa questão da profundidade, Sago,
eu acredito muito que a gente está numa carência de profundidade nas relações com o outro. A gente tem a tecnologia, que, claro, o letramento digital é super importante, a tecnologia vem para tirar um pouco o robô de dentro da gente, mas a gente precisa estar mais conectado, 100% presente nas nossas relações, seja com os nossos funcionários, seja no almoço de família no domingo, mas tem um aparelhinho que está sempre sugando aí o nosso tempo. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente está deixando a vida se levar ou a gente está se apropriando? Talvez a felicidade do outro esteja muito mais no Instagram do que o outro publica, e não do que a gente buscar essa nossa felicidade interna. E claro que felicidade não é uma positividade tóxica, o tempo inteiro eu estou bem. Não, cada um tem suas dificuldades, né? Cada um no seu canto sempre vai passar o seu tanto, mas a gente precisa estar, né, Dani, cercada de pessoas do bem, pessoas que a gente confia. E eu acompanho você desde que você assumiu essa cadeira, e você sempre teve um discurso e uma prática muito forte para os recursos humanos. Né, Leandro? De onde a gente se dedica. Para uma prática muito grande nas relações, a maneira como você convive com as pessoas, a maneira como você toca as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco dos projetos do Grupo Sada com relação à gestão de recursos humanos, ao desenvolvimento das pessoas. Obrigada, Eliane. Bom, realmente, a pauta de pessoas sempre foi muito cara a mim, sempre foi uma das minhas prioridades. E desde que eu assumi uma posição executiva na organização, eu falo que eu investi muito tempo em duas frentes. A primeira, pessoas, e a segunda, tecnologia. Porque eu acho que a integração dessas duas frentes te possibilita, te estrutura, né, caminhar para um futuro. Porque não importa que o grupo tenha chegado, né, vai chegar a 50 anos. A gente quer olhar para frente, né, como serão os próximos. Reconhecendo que muitas vezes, né, as competências que nos trouxeram até aqui não serão as competências que nos levarão adiante. E o mundo, né, vem mudando uma velocidade fenomenal, né? Bellini ressaltou isso, o Rubem trouxe um conceito que eu gosto muito, que é o do servir. Né? Querendo ou não, nós como organização estamos a serviço, né, da sociedade e das pessoas. Então, aquelas empresas que não forem socialmente úteis, elas estão fadadas, né, a morrerem no universo aí de curto, médio prazo. Então, pensando na capacitação, né, dessas duas frentes e conectando com a minha fala do início, não adianta a gente agir muito para fora, para o mercado, só para o cliente, sem olhar para dentro. E hoje um grande desafio das empresas tem sido capacitar e reter talentos. Né, com todo o CEO, com todo esse level que a gente tem conversado no mercado, essa tem sido uma grande dor. Então, o ambiente de trabalho ser um ambiente que favoreça a permanência de talentos, que possibilite o desenvolvimento interno, tem sido uma das nossas prioridades. No nosso mapa estratégico, a gente, inclusive, colocou como tema pessoas em primeiro lugar. E aí tem uma série de ações que se conectam a isso. Eu falo que, apesar de estarmos em setores muito tradicionais, muitos cargos de base, nós tivemos a felicidade, aí, nos últimos anos, de estarmos entre as 20 melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, que para nós é motivo de muito orgulho, justamente pela natureza dos setores que a gente está, e é um reflexo também, né, do resultado de muito que a gente tem feito. E aí, trazendo algumas iniciativas, né, nós temos um programa também reconhecido, chamado Programa Cuidar, né, que a gente foca muito no fortalecimento da cultura de saúde e segurança, mas também, nem pensando que, né, esse programa nasceu antes da NR1, né, bater na porta, mas muito também na questão da saúde mental, muito, né, focado aí também no momento pós-pandemia, né, o tanto que esses problemas foram mais evidentes entre o nosso público interno, muitas vezes nem sempre causados pela empresa, mas a empresa, querendo ou não, tem um impacto para apoiar aquele colaborador, né, para vencer isso. Nós temos também o time interno de psicólogos, assistentes sociais, nós temos programas de desenvolvimento, avaliação de desempenho, PDI individualizado, a jornada do colaborador é algo muito importante, desde que ele entra na empresa, uma integração bem feita, programa de integridade,
que é uma ferramenta, é um mecanismo de garantir que a empresa ela vai endereçar assuntos como assédio, como transgressões, né, vai ter um ambiente mais inclusivo, programas de diversidade, equidade e inclusão, né, nós fortalecemos muito essa pauta. São setores muito, naturalmente, muito masculinos, mas em alguns nichos com bastante diversidade. Então, a gente acabou, né, transformando esse programa também num pilar para aumentar, né, acreditando que a diversidade é uma riqueza, ela nos desafia, mas ela também traz os desafios que proporcionam inovação. Então, né, acho que são uma série de ações que a gente tem conduzido e, felizmente, temos colhido bastante frutos aí. Muito bom. E aí, né, Rubem, a Dani traz esse ponto que você trouxe de forma brilhante, da liderança humanizada, de uma liderança mais servidora. Mas, primeiro, a gente tem que olhar para dentro. Né? O que você faz com essa carreira louca que você tem, esse tanto de viagem que você tem, que só de você começar a falar, a gente já começa a pensar, o que você faz para esse autocuidado? Porque a gente sabe muito bem que primeiro é o autocuidado, a gente tem que estar bem, porque o sucesso não vem se a gente não estiver bem com a gente mesmo. Qual que é essa zona de escape? Quais são as coisas que você busca para se energizar? Além de bons mentores. Bons mentores em casa. 31 anos de mentoria. 31 anos de mentoria. Porque outro dia, no evento da Anshan, no Palácio das Artes, e aí foi o Subrangan, né? Perguntou para o Rubem, quem é o seu maior mentor? Ele falou, minha esposa. Olha que coisa maravilhosa. Então antes de entrar nesse ponto, eu queria só comentar uma questão sobre liderança. Eu acho que estamos saindo um pouquinho do protocolo aqui. De liderança, não? Porque eu acho que faz parte também da resposta, talvez. O impacto da saúde mental vem muito para a liderança. A liderança, né, tem uma responsabilidade muito grande. E no passado, a gente falava muito em QI, né? Não é quem indicou, não, viu, gente? É quociente intelectual, né? Aquele gênio, aquela pessoa diferenciada. Depois a gente passa por uma fase do quociente emocional, né, da inteligência emocional, né, que preciso ter, de fato a gente precisa ter inteligência emocional, entender um pouco as relações humanas, as conexões, etc. Mas acho que agora, né, principalmente para mim, faz muito sentido, e eu acho que o líder, né, para enfrentar esse mundo volátil, esse mundo, né, famoso mundo VUCA, né, Hilário, que tem, né, toda essa agilidade, essa rapidez, na verdade não é só VUCA, né, ele está muito mais rápido, né, tudo acontece de uma maneira muito mais intensa, né, Instagram, não sei o quê, tudo muito rápido, né, a geração mais nova que gosta disso. A gente tem que buscar, acho que como líder, o quociente de significado. É o QS, né? Ao invés de ser QI, QE e QS agora. Porque quando você coloca o significado, né, o seu propósito... Exatamente. Você conecta o seu propósito pessoal de vida como ser humano com o da empresa, e se isso existe, se existe uma interface, e você passa isso para a equipe, passa isso, né, para as suas interfaces, seja comunidade, seja, de novo, governo, né, lembra daquela engrenagem da vida, né, tudo tem que conectar, tudo tem uma interface, e você tem um significado, entende o significado que o outro também te proporciona, eu acho que fica mais fácil. Eu acho que a gente consegue viver esse mundo de a diversidade de uma maneira mais leve e buscando, mais uma vez, o bem comum. Então, acho que, para mim, essa questão do significado. Quando eu hoje, né, depois de 37 anos de mineração, o que eu posso deixar como legado, né, como profissional da área, para esse mundo, né, para as gerações que estão vindo, né? É um mundo melhor, é um mundo que tenha, né, um entendimento, né, do impacto ambiental, do impacto social. A Dani falou muito da questão das pessoas, né, as pessoas são um negócio. Eu tinha o ACO da ANGO que falava muito isso, as pessoas são um negócio, não são os ativos, são o negócio. Então, eu acho que tem que trazer muito isso. E a gente precisa estar, você falou muito bem consigo mesmo, né? Senão você não consegue passar isso para a equipe. Como é que você consegue, né, liderar, né, criar esse significado, né, esse propósito, se você não estar bem consigo mesmo? Eu tenho as minhas práticas, né? Gosto de cozinhar nem tanto, né? A Raquel vai falar que eu não cozinho tanto mais, porque não tem tempo, mas gosto de cozinhar e gosto de fazer a minha arte marcial, que é o karatê. Eu acho que isso me traz, mais uma vez, propósito, foco, concentração, humildade. É um constante aprendizado, acho que a vida é um constante aprendizado.
Tive recentemente no Japão para fazer um curso, né, com os grandes mestres japoneses. Aproveitei uma reunião de conselho e estendi um pouco mais para entender um pouco mais isso, né, qual o significado daquilo, como é que isso me conecta comigo mesmo, e me conecta com as pessoas. Então, acho que eu tenho essa válvula de escape e, evidentemente, claro, eu sou um apaixonado pela família, né? A Kel está aqui, os meus filhos, Bruno em Londres, né? O Lucas aqui. Então, acho que esse senso, né, de família, de propósito também, mostrar para eles o que a gente pode deixar, né, de maneira positiva e com muita consistência, com muita disciplina, né? A gente precisa ter consistência na vida, né? Nada vem de uma forma, sabe, muito pontual. É consistência, o resultado é consistência, né? O significado é consistência. Não é hoje um propósito, amanhã já é outro, né? É consistência. Você muda a estratégia, muda a rota de direção, faz uma adaptação aqui, muda talvez a sua atividade. Muita gente, não quero ser mais da mineração. Então, vai buscar o seu propósito em outra área. Mas consistência, né? Disciplina. Se a gente consegue fazer isso, acho que o mundo fica muito melhor. Muito bom. E o propósito é aquilo, a gente fazer, é aquilo que a gente gosta, com quem a gente gosta, né? E a gente está alinhado muito a esse significado, buscar esse significado muito maior, porque a gente consegue ser muito mais produtivo quando a gente encontra um sentido nisso. E nós estamos vendo, né, Beline, que no mundo atual que a gente está vivendo, esse mundo cada vez mais louco, cada vez mais rápido, as pessoas estão adoecendo. O burnout, a depressão, infelizmente um número grande de suicídios. Como é que você viu isso nas empresas que você tem atuado como conselho, nas empresas que você passou, o problema da saúde mental? Bom, eu sou de uma época em que a gente tinha uma máquina fotográfica, comprava um filme na Kodak, tirava as fotografias, mandava revelar e demorava uma semana para revelar o filme. E você ficava naquela ansiedade. Quantas fotografias saíram boas, quantas queimaram, ou seja, era um mundo diferente. A tecnologia veio, foi melhorando as coisas para as pessoas, foi oferecendo melhor qualidade de vida, mas ao mesmo tempo vieram os problemas de acúmulo de tanta informação, de tanta velocidade, que vem exatamente a questão mental. Nas empresas, efetivamente, eu saí da Fiat já são 7 anos, 4 anos que eu saí da CEMIG e faz 2 meses que eu saí da JBS. Não vi esse problema assim tão pesado. Porém, ele existe. Ele existe porque as novas gerações têm uma cabeça diferente dos baby boomers. Os baby boomers vieram com os pais que saíram da guerra, aquela dificuldade, então enfrentaram desafios diferentes naquela época, mas pesados também. Nossos pais passaram por guerra, gente, é uma coisa terrível. Hoje é um outro tipo de guerra que existe, que influencia a cabeça, todo mundo antenado nas notícias que estão ainda por sair. Né, Luísa? Então, fica aquele ambiente de expectativa, de pressão. O trabalho hoje não tem nada a ver. De vez em quando eu entro no computador, fico trabalhando lá e lembro da época que eu trabalhava com Cardex. Era muito mais gostoso trabalhar no Cardex. Hoje você fica ali concentrado, aquela coisa, realmente influencia a cabeça. Eu não vejo ainda um grande problema, eu vejo como um alerta a questão do burnout. Ele veio muito em função da Covid,
Com a Covid ele se espalhou, a tensão era muito grande e é um cuidado que as empresas têm que ter realmente para evitar o pior. Tanto é que várias empresas já instalam a sala de compensação. Ou seja, o camarada estressou, vai para lá, toma um cafezinho, bate um papo. Ou seja, é um mundo novo, é um mundo que os empresários têm que se preocupar com essa nova realidade. Bom, antes do Sagô trazer um pouco desse assunto, como é que a Fundação está trabalhando e enxerga, o QR Code está ali. A gente não vai ter tempo, nós já estamos aqui terminando o nosso painel, não vai ter tempo de muitas perguntas, mas quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, né, apontar para o QR Code, para a gente trabalhar algumas perguntas aqui. Infelizmente, a gente fechar nosso painel, que o tempo já está aqui batendo na porta. Vamos lá, Sagô, o que você tem a acrescentar sobre isso? Vamos lá. Vamos pegar aquela fala da profundidade, né? Eu acho que sem dúvida, necessário, devem ser feitos os programas que trabalham com uma regularização do número de horas trabalhadas, né, da sua carga de trabalho, da questão do trânsito, das coisas que nos estressam. Isso tem que ser feito, tá? Esses programas, digamos assim, eles ajudam a mitigar questões como burnout e outras questões de saúde mental. Entretanto, acho que a causa fundamental é um problema talvez um pouco mais profundo que nós, líderes, temos que acessar, que tem relação com o que o Rubem falou, que é o sentido do trabalho. Então você imagina você saindo todos os dias hoje, numa época em que você está buscando sentido, propósito naquilo que você faz, e você pensando, hoje eu vou trabalhar para poder dar um EBITDA de 30% para o meu patrão. Não faz sentido, pelo menos apenas isso. Porque o resultado financeiro ele tem que ser meio para alguma coisa que é maior. Então, acredito que existe algo que nós tenhamos que endereçar como líderes, que é trabalhar de uma maneira muito mais presente o senso de propósito daquilo que a gente faz. E acho que este senso de propósito, ele é transgeracional. Ele une tanto aquelas pessoas que já estão há mais tempo no trabalho, que têm uma outra relação com o trabalho, mas ele une também essas novas gerações. E na medida em que você tem um senso maior de propósito naquilo que você faz, a sua resiliência ao número de horas trabalhadas, às intempéries, às questões complexas que a gente vive hoje, a sua resistência é muito maior. E o outro ponto que acho que é importante a gente trabalhar é que até algumas décadas atrás, a gente falava de vida profissional e de vida pessoal. Isso não existe. Existe vida humana. Quando você chega dentro do trabalho, você é o ser humano. Quando você sai do trabalho, tem até uma série na Apple TV, enfim, que é interessante porque lida justamente com isso. O que a gente fala é que você tem 3 aspectos que você tem que cuidar e a empresa tem que prestar atenção. O primeiro aspecto é o pessoal, o segundo é o profissional e o terceiro é o público. O Sub fala muito isso. O pessoal é o pessoal, o profissional, e ele adiciona o aspecto público, que é o quanto você contribui para a sua comunidade, para a sua sociedade, para aquele local em que você vive. A empresa tem que prestar atenção no desenvolvimento humano nesses 3 aspectos. E acho que com isso a gente endereça de uma maneira mais profunda a questão da saúde mental e do bem-estar nas organizações. Brilhante, muito bom. E é isso, a qualidade dos relacionamentos impacta diretamente na qualidade dos resultados, na qualidade do bem-estar, da saúde mental e das entregas. Então, e isso vem muito das conexões, né? Das conexões mais saudáveis, onde a gente possa ser realmente o que a gente é, onde a gente tem uma segurança. E isso é uma responsabilidade muito grande de todos nós, dos líderes.
E os relacionamentos é o que conta no final da vida. Tem uma pesquisa agora feita por Harvard, que são 80 anos de estudo, e no final da vida dessa pesquisa, eles vão acompanhando os executivos, e no final da vida ninguém falou assim, eu queria ter trabalhado mais. Mas no final da vida as pessoas falaram, eu queria ter me conectado mais com aquelas pessoas que são essenciais e importantes para mim. Então é isso que conta no final. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria que, se tivesse alguma pergunta, a gente talvez não tenha tempo de responder todas as perguntas, mas que vocês respondessem as perguntas e já fosse fazendo um fechamento também do que vocês gostariam nesse final de ano, né? Final de ano sempre é um tempo muito reflexivo. A gente, num ambiente histórico aqui, como o Automóvel Clube de Minas Gerais, fazendo 100 anos, é muita história que carrega, muita história da política, muita história das relações, das conexões. Vocês já fossem fazendo um fechamento também, respondendo, de repente cada um responde uma pergunta e já fazendo um fechamento de como que vocês queriam deixar aqui. Uma reflexão do nosso painel, da importância desse tema e também desse final de ano. Né, Hilário? O ano já está aí acabando, o ano a gente já vai e vamos ter força, resiliência para que a gente consiga superar os novos desafios e sempre com uma coisa que é o mais importante, cercado das pessoas que nos fazem bem, porque é isso que conta no final da vida. Bom, primeiro, parabéns, prazer escutá-los, incrível. Tem várias perguntas, vou tentar ser o mais breve, para conseguir aproveitar o melhor tempo. Primeira pergunta da Ione Fonseca para o Rubem. Rubem, a responsabilidade social hoje, mais do que nunca, pede também a responsabilidade pela saúde mental dos colaboradores. De que forma isso está permeando a indústria da mineração? Excelente pergunta, o Sagu comentou sobre isso, o Bellini também. Eu acho que, mais uma vez, é a postura do líder como servidor, né? O Jack Welch falava isso, né? O Chief Meaning Officer. Então, ele tem que estar disponível, passar esse significado e estar pronto para servir. Sempre no momento, com presença. Acho que aquela história, né, de você vai conversar com alguém, seja, né, da sua equipe, seja alguém, esteja presente naquele momento para escutar. Tenha a percepção que as pessoas têm sensibilidades diferentes. Elas encaram desafios, adversidades de formas diferentes. Tem gente que é mais resiliente, tem gente que é menos resiliente, mais emocional, mais racional. Então, o líder tem que estar pronto para isso. A mineração é uma indústria muito intensa, de tudo, né? Eu acabei de sair lá da mina, hoje às 5 horas da manhã, para estar aqui com vocês, viu, Eliane? Mas por isso, né, para tentar passar um pouco disso, né, que a gente vive, é muito intenso, a gente pode fazer diferença nesse mundo, mas é um ambiente muito, não carregado, mas é um ambiente de muita, eu acho que a palavra é intensidade mesmo. As pessoas, mais uma vez, com sensibilidades diferentes, né, absorvem ou não disso de uma maneira diferente. Então, o líder tem que estar muito conectado nisso. A gente tem vários mecanismos, né, de perceber isso, tem mecanismos, tem ferramentas de RH, mas é muito mais do que isso, é olhar no olho, estar naquele momento ali, quando vai conversar com alguém, né, seja no seu escritório, seja no corredor, seja fazendo alguma interação de segurança, né, deixa o celular de lado, né, mostra que você está com ele ali no olho para escutá-lo, né, é aquela escuta ativa, a gente tem que aprender a escutar mais. E escutar mesmo, né, com significado, não é simplesmente, oi, tudo bem? E passar, não. Me fala aqui, como é que você está hoje? Né? Tem alguma coisa te preocupando? Né? Estabelecer essa conexão, às vezes, sem falar de trabalho, falar de vida. Né? Eu tinha uma prática, quando eu estava aqui no Brasil, que a gente falava muito sobre isso, que era uma roda de conversa para falar sobre a vida. As pessoas achavam que eu ia falar sobre segurança, custo, operação, produtividade. Eu falei, não, como é que está você hoje? Né? Me conta algum episódio da sua vida. Isso traz essa conexão. Se a gente tiver isso, eu acho que a gente consegue lidar com isso. Então, para fechar, porque aí eu já não falo mais, eu queria deixar aqui uma citação de Buda para reflexão de fim de ano, porque a gente fala que está chegando no final do ano, mas, na verdade, né, essa história é um pouco mais... Né, o ano, ele continua, né, quer dizer, não tem essa... Parou aqui, agora, né, tudo é o ano que vem. Então, é uma questão do tempo. Né? O tempo ele é livre. Né? O tempo está aí, mas ele não tem preço. Né? Não dá para a gente possuir o tempo. Não dá para a gente comprar, falar, não, esse tempo é meu. Né?
a gente pode guardar, a gente não pode guardar, a gente pode usar. Mas uma vez que a gente usa o tempo, você não tem ele de volta. Então vamos usar o tempo de maneira, né, mais eficiente, com significado para as nossas relações. Muito bom. Bom, segunda pergunta do Ronaldo Camilo para a Daniela. Daniela, na sua percepção, em que medida é possível hoje avaliar e gerenciar a sustentabilidade, a ESG, de forma integrada à cultura dos resultados, de modo verdadeiramente científico? Bom, existem algumas ferramentas, né, protocolos, inclusive na COP muito se discute, né, as metas, as grandes negociações. Eu vou falar, cada frente a gente tenta medir de uma forma, mas é sempre um grande desafio saber quantas pessoas são impactadas e como que, né, de certa forma, a sociedade. Eu acho que em cada frente a gente busca um mecanismo. Nós temos, dentro do Grupo Sada, já há 3 anos, a divulgação de um relatório ASG, ele é auditado, então a gente busca o máximo de evidências, o máximo de materialidade, para conseguir prestar, né, contas de alguma forma mais objetiva possível para a sociedade. Do ponto de vista de descarbonização, que muitas empresas hoje, inclusive, exigem, né, a gente usa como métrica os balanços de emissão, que aí eu falo que o primeiro passo, o problema é você conhecer, né, o seu balanço. Então, nós auditamos, né, todas as nossas empresas, estamos no GHG Protocol e somos selo ouro, ou seja, então você tem uma confiabilidade dos dados e a partir do momento que você conhece o seu problema, você consegue, né, conduzir ações para mitigá-lo. Do ponto de vista dos nossos projetos de RH, nós temos inúmeras métricas e indicadores internos para avaliar, né, o andar aí da carruagem, mas vou citar algumas ferramentas que para nós são muito importantes. Pesquisa de clima, ela é um bom radar, né, aparece bastante elemento ali para avaliar. Com o mercado, né, pesquisas de reputação, RepTrack, eu acho que é uma forma da gente ouvir nossos principais clientes e saber como nós estamos sendo percebidos e posicionados. E do ponto de vista puramente social, todos os projetos, né, e eu tenho aqui meu time de sustentabilidade está aqui presente, a gente faz uma sindicância muito forte, né, em tudo que a gente faz internamente e aqueles projetos que a gente apoia, uma sindicância para saber que esses projetos realmente estão gerando impacto. E a gente busca mensurar pessoas, os valores, a conversão, o engajamento da sociedade. Isso tudo está refletido ali nos nossos relatórios. Então, dentro do possível, nem sempre os mecanismos são perfeitos, mas existem sim formas de demonstrá-los. E já para dar minha mensagem final, gosto muito do que o Rubem trouxe também da consistência, né? Como líderes, como seres humanos, a gente tem que buscar ser consistente. Quando a gente fala do assunto responsabilidade social e sustentabilidade, eu gosto de trazer muito a fala do exemplo, porque nada, no fim do dia, transforma mais uma sociedade do que a força do exemplo que nós possamos ser. Então, o que eu desejo nesse final do ano é que cada um seja, assim, exemplo e tenha orgulho, né, da pessoa que seja à frente da sua empresa, à frente da sua família, porque acho que nada realmente é mais potente e transformador do que isso. Muito lindo, Dani. E quando a gente vê, são 2 mulheres, né, Marina e Dani, à frente de um aglomerado de empresas, são mais ou menos 70 e poucas empresas, não são, do grupo? Na verdade, operacionalmente mais ou menos 30, né? 30 em 7 segmentos. Isso. E jovens, mas com grande talento. Eu acompanho a carreira da Daniela desde que ela assumiu esse cargo e sempre cada vez trazendo mais esse lado mais humano. Dani, parabéns, viu? E a gente sabe, nós mulheres, nós temos o Conselho da Mulher aqui nas Seminas. Seria muito bom vocês duas virem falar para as mulheres aqui no Conselho das Seminas, porque são exemplos de maturidade. Ela tem essa carinha, gente, mas é muito madura. E se a gente tivesse tempo aqui, a Dani contando a história dela, quando ela tomou a decisão de assumir as empresas, né, vocês duas, é muito bonito. Toca fundo todas nós mulheres e todos nós empreendedores. Parabéns, viu, Daniela, pela trajetória. Muito bom, porque a gente sabe que ver as mulheres em cargos de liderança, em cargos de CEO é minoria. E quando a gente vê Dani, mãe de três filhas, né?
3 meninas. A responsabilidade fica muito maior quando a gente tem 3 filhas para criar, fala a verdade. Uma próxima para o Bellini, por favor. Bellini. Como as empresas podem transformar sustentabilidade e responsabilidade social em vantagem competitiva real? Bom, é uma boa pergunta. Começa pela oportunidade que você tem. À medida que você trabalha do ponto de vista dos KPIs para se tornar uma empresa mais responsável, você começa a reduzir custos, como custo de energia, custo da água, a questão do descarte da empresa. Eu tinha um caso muito interessante da JBS, que foi o descarte dos animais eram colocados numa lagoa. Aí, um investimento simples fez com que esse descarte virasse adubo orgânico para a agricultura, em grande quantidade. Então, quando você coloca o foco, e atrás disso tem muita inovação que vai buscar as oportunidades. Então, você consegue atender os requisitos e, ao mesmo tempo, buscar o equilíbrio, a melhoria da tua competitividade. Agora, tem uma coisa importantíssima, que é quando você não atende esses requisitos, você tem a questão da imagem, que é um custo, é um peso muito grande. Você sair carimbado na imprensa por algo que você não fez, ou deixou de fazer, ou fez agredindo o meio ambiente, por exemplo, é um custo altíssimo para a empresa, que também tem o seu peso. Obrigado. Por último, Sargô. Tá certinho, Sargô. Desculpa, Sargô. As organizações realizam diversas ações de sustentabilidade e impacto social. Na sua visão, quais os principais desafios para que essas iniciativas sejam percebidas além do ambiente corporativo, especialmente por familiares e pela comunidade, de modo que esses conceitos ultrapassem os limites da empresa e gerem engajamento social mais amplo? Faltou falar quem? Leandro Moreira. Bacana. Temos umas 2 horas assim? Vamos lá. Acho que as ações sociais, para que elas tenham um verdadeiro impacto e um engajamento de todos os stakeholders que uma empresa, que uma organização tem, para que essas ações sejam verdadeiramente reconhecidas por esses stakeholders, elas precisam estar cada vez mais próximas do próprio negócio. Deixar de ser uma ação acessória, que lá no passado muitas vezes até se confundia com o famoso greenwashing, com o famoso para inglês ver, né? Para uma ação que verdadeiramente tenha uma correlação com aquilo que a empresa faz. Uma empresa, ela tem diversas maneiras de ter um impacto social positivo a partir dessas ações. Uma maneira, por exemplo, são os seus próprios produtos. O produto que aquela empresa produz tem um impacto social ou ambiental positivo, sequestra mais carbono do que produz carbono na sua fabricação, ou gera renda para a pessoa que compra, qual que é o impacto que o seu produto tem? Então, produto. O segundo, nas pessoas que contrata. A sua empresa está contratando de uma maneira que você tenha um impacto social positivo? A sua empresa tem metas de diversidade na contratação, de maneira a ela contribuir para o entorno? Então, esta é uma outra forma. Então, na medida em que você traz essas ações para o core da sua empresa, você vai estar trabalhando os 3 capitais
que uma empresa tem que prestar atenção. O primeiro é o seu capital, digamos assim, de mercado, que tem a ver com a percepção do seu cliente. O segundo é o capital propriamente dito. Na medida em que a sua empresa tem um impacto social e ambiental positivo, você tem acesso a linhas de financiamento, a dinheiro muito mais barato. Então, capital de mercado, capital de investimento e, finalmente, o capital humano. As pessoas vão querer trabalhar, mas numa empresa que faça bem para o mundo. Então, na medida em que você alinhe o impacto social positivo e o impacto ambiental positivo, você contribui para esses 3 tipos de capital e você aí verdadeiramente traz a sua empresa de maneira alinhada, sustentabilidade e resultados reais de negócio. Bom, e é isso. As pessoas vão querer trabalhar mais nas empresas que fazem bem para o mundo e que fazem bem para si próprias. Cada vez mais. Porque a qualidade das relações humanas que realmente impacta na qualidade dos resultados, na qualidade da produtividade e do bem-estar das pessoas. Eu gostaria de ficar a tarde inteira aqui, nesse Automóvel Clube ícone aqui das nossas Minas Gerais, ouvindo mais vocês 4. Quero agradecer muito a presença de todos vocês e vamos para o segundo painel, que vai ser liderado pelo querido Leandro, presidente do Conselho de Recursos Humanos da Seminas, de maneira brilhante, tenho certeza, com grandes profissionais que foram convidados. Muito obrigada.